A Bíblia fala sobre uma raça de répteis, os serafins. Eles são mencionados no livro de Isaías. Alguns interpretam como seres de fogo, mas o entendimento correto é réptil. Nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis. Alguns são bons, outros ruins. Será que o fato dos répteis parecerem e terem um aspecto hostil significa que eles querem nos dominar ou então nos exterminar? Eu não sei. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. Os textos religiosos falam sobre seres reptilianos cuja existência está inexoravelmente ligada à existência na Terra e da humanidade. Então, por exemplo, na Bíblia, no livro de Gênesis, há uma história sobre a serpente que tenta Eva, a primeira mulher, oferecendo-lhe o fruto proibido da árvore do conhecimento. Eva cai na conversa da serpente e come a maçã, mudando para sempre a história da humanidade, resultando na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Uma das grandes histórias bíblicas é sobre Adão e Eva no jardim. Sabe, nós temos a imagem da cena de um belo jardim, com Adão e Eva em sua inocência, somente apreciando a Deus e um ao outro, nessa bela criação. E, de repente, entra Satanás na forma de uma serpente. E ele encontra Eva próxima a uma coisa, a uma lei que Deus deu à humanidade. De acordo com o livro do Gênesis, Deus colocou duas árvores no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento. E proibiu Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento. Satanás convenceu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva convenceu Adão a fazer isso, e de repente vimos que a personalidade deles mudou totalmente. Antes de comer o fruto proibido, Adão e Eva não tinham pecado. Isso significa que a única lei que Deus deu a eles tinham obedecido. Então Satanás decidiu que se ele conseguisse fazê-los desobedecer aquela única lei, o pecado entraria na humanidade. E quando Adão comeu, toda a humanidade, a partir daquele momento, passou a ser egoísta, orgulhosa e, geneticamente, passou a ter a capacidade e, na verdade, o desejo de se rebelar contra a autoridade. As pessoas se focam na história do Jardim do Éden, da Bíblia, como se ela fosse única. Olhe ao redor do mundo e você verá histórias parecidas com temas parecidos. Ela parece estar falando da criação do homem, Adão e Eva. Eu proponho, a partir das minhas pesquisas, que a história não está falando disso, está falando do ponto em que a genética humana sofreu uma alteração e uma manipulação genética. E o ser humano se tornou, naquele momento, ele próprio, um híbrido, que sofreram uma grande infusão, eu diria, que eu chamo de genética de Arconte, simbolicamente a serpente do Jardim do Éden. É possível sustentar o argumento de que a criatura que abordou Eva no Jardim do Éden pode ter sido um reptiliano. E uma proposta é que toda a ideia do Jardim do Éden não passe de uma espécie de laboratório. Um laboratório comandado por extraterrestres, no qual nós acabamos sendo criados. Se você analisar toda a história ao lado de todos os outros relatos, e se você estiver na mesma mentalidade, você vai provavelmente chegar à mesma conclusão. Fica subentendido na lenda antiga que antes de Deus ter castigado a serpente, ela tinha um caráter completamente humanoide. E que essa serpente, essa Nahash, era apenas em uma raça de seres reptilários que serviam a Deus. Quando você ouve essa história com uma perspectiva moderna, ela é incrivelmente parecida com as histórias que as pessoas descrevem dos répteis.
Seres parecidos com lagartos ou seres com as feições ou semblante de uma víbora. O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais? Ele, junto aos demais chamados de anjos caídos, na verdade tiveram uma discórdia com Deus. E não por maldade ou arrogância, mas ao invés disso para ajudar a humanidade? É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. Satanás está querendo transmitir à humanidade toda essa incrível sabedoria que talvez chegue a elevar a humanidade ao nível dos deuses. Mas no Antigo Testamento o Senhor está dizendo, não será tão já. Talvez a humanidade não seja merecedora desse conhecimento. Isso passa a ser então a batalha entre Deus e o diabo. A tentação de Adão e Eva foi na verdade um caso de sabotagem da serpente? Foi um esforço com a intenção de seduzir a humanidade a pecar contra o Criador? Ou pode ter sido o verdadeiro propósito de Satanás, o de encorajar a humanidade a dividir os frutos da sabedoria de Deus? A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse de forma que eles possam governar de um ponto central. Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoas de dentro do governo como Paul Hellyer alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes. Objetivos que nem sempre são favoráveis para os humanos. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobice o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender.
Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Em setembro de 2005, Hellier chegou às manchetes anunciando publicamente que OVNIs existem de verdade. Mais tarde, ele declarou que não apenas uma raça alienígena visita a Terra, mas várias. Segundo um relato chamado Nicama Poa, publicado em Nahuatl, a linguagem asteca, um camponês chamado Juan Diego estava andando pelo campo quando ouviu uma linda voz cantando do outro lado de uma colina. Diego subiu a colina e teve uma visão angelical. Uma mulher em roupas brancas que brilhava como o sol. Em sua aparição, ela disse: Juan Diego, sou a Virgem Maria e peço que você construa um santuário para mim nesta colina. Juan Diego caiu de joelhos e disse: Senhora, farei exatamente como me pede. Mas, segundo a história, Juan Diego não conseguiu convencer o bispo local de que tinha realmente visto a Virgem Maria. Então ele voltou à colina, onde novamente teve a visão. Ele disse: Senhora, por favor, me dê um sinal, porque ninguém acredita em mim quando digo que a vi. E ela disse: Juan Diego, abra sua manta. E então ele abriu. Aí ela encheu a manta com rosas. Ele levou as rosas ao bispo e o bispo caiu aos pés dele. Mas não foram as rosas que o fizeram crer na história de Diego. É que no meio da manta havia uma figura da Virgem Mãe. O bispo acreditou e construíram a igreja na colina. A manta existe até hoje. E apesar do frágil tecido, sua condição ficou comprovadamente intocada, apesar dos efeitos do tempo. Você pode ir à igreja hoje e ver a manta na parede. Ela não se degradou apesar dos mais de 400 anos ali, apesar de ter havido um incêndio e de ter havido uma explosão que entortou, comprovadamente, uma cruz de ferro. Mas a manta, ao lado da cruz, ficou intacta. Seria a imagem sagrada realmente evidência de uma visita da Virgem Maria? Ou haveria outra explicação sobrenatural? Além de a manta ficar inexplicavelmente intacta por centenas de anos, quem a estudou encontrou outras qualidades inexplicáveis. A mais bizarra está nos olhos da imagem. Com largura de 7 a 8 milímetros, o que se vê dentro dos olhos é um mistério extremamente enigmático. Parece que há pessoas ou personagens na pupila dos olhos. O rosto das pessoas que estavam ali quando a manta foi marcada por Nossa Senhora de Guadalupe em 1531. Mas se Nossa Senhora de Guadalupe realmente tiver origem extraterrestre, ela veio de um reino celeste ou de outro lugar? Não só os teóricos dos antigos astronautas creem que a visão de Juan Diego foi um encontro extraterrestre, mas até membros da igreja dizem que houve algo mais do que uma experiência religiosa. Nossa Senhora de Guadalupe é decididamente uma visitante celeste. Mas, em minha opinião, o que essa história diz discorda totalmente do que diz a Bíblia. De fato, ela disse que protegeria quem a venerasse naquela igreja. Isso significaria endeusar Maria, quando a Bíblia é muito clara. Só Deus pode proteger a quem o serve. Então, qualquer ser extraterrestre que peça veneração ou respeito não pode ser um anjo de Deus. Juan Diego pode ter testemunhado não só uma aparição, mas de fato viu um extraterrestre vivo, que veio por algum tipo de tecnologia avançada e cuja missão
era incutir fé espiritual e anseio pelo divino. Monte Sinai, século XV a.C. Pelo livro do Êxodo da Bíblia, foi no alto desta montanha sagrada que Moisés se encontrou com Deus. Há uma lenda interessante que provém exatamente daqueles tempos. Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, uma nuvem desceu do céu e alguém disse que Moisés entrasse na nuvem para subir até Deus. Uma porta se abriu na nuvem e Moisés entrou. A porta se fechou e ele subiu. O Senhor desce do céu com fumaça, fogo, muito barulho, estremecendo tudo. Todas as religiões falam da mesma cena. Onde o anjo Gabriel, também chamado Jibril, foi intermediário entre o profeta Maomé e o deus muçulmano Alá. Jibril viria normalmente para dar sabedoria a Maomé, dentro da caverna onde ele morava, mas em 2 ocasiões, Maomé não se encontrou com Jibril na caverna em pessoa. Maomé saiu da caverna e quando saiu, uma coisa absolutamente fantástica apareceu. O que Maomé viu quando saiu da caverna? Os registros dizem que Maomé viu um objeto de brilho maravilhoso na frente dele. Dizem que tinha 600 asas e que queimava como se estivesse em chamas. Em que nossos conhecimentos atuais podem contribuir para entender essa visão? É óbvio. Uma nave pairava ali, na frente dele, emitindo uma luz branca e brilhante que ele interpretou como fogo. E, quando ele viu esse maravilhoso objeto brilhante, a mesma sabedoria que recebia de Jibril foi passada a ele, apesar dele não ver ninguém. Ele só viu o objeto. Pode ser que algumas das visões religiosas mais significantes da história tenham sido produzidas, na verdade, por alienígenas em missão secreta. E se for assim, seria um sinal de que alienígenas se interessam por nosso futuro? Talvez a resposta esteja na análise da visão que inspirou uma das mais novas religiões do mundo. Ao se acomodar para dormir, um camponês de 17 anos chamado Joseph Smith começou a dizer suas orações. De repente, sem pré-aviso, uma luz muito forte envolveu seu quarto. E uma figura usando manto apareceu. Pelo relato de Smith, não só sua roupa era extremamente alva, como toda a sua pessoa era gloriosa, indescritível. Falando do centro da luz, o anjo, cujo nome era Moroni, mandou Smith procurar vários textos sagrados escondidos em uma árvore. Quando localizou a árvore, Joseph cavou e de fato achou os textos. Mas eles estavam numa linguagem que ele não entendia. Em uma segunda visitação, Moroni disse a Joseph Smith onde ele poderia achar o que ele às vezes chamou de dispositivo, algo que permitiria ler os textos. E Joseph Smith recebeu uma tábua de tradução à luz e perfeição dos judeus, com a qual ele pôde não só escrever esse texto, como também pôde traduzi-lo. Então ele traduziu os textos para o inglês e fez o que veio a ser o Livro do Mórmon. E o livro descreve, entre outras coisas, que depois que Jesus subiu ao céu, ele veio para a América e pregou aos povos indígenas daqui para convertê-los à sua filosofia de vida. O livro descreve também que, a certa altura, os textos que formaram o Livro do Mórmon foram postos aqui para que Joseph Smith encontrasse. 7 anos depois, Smith publicou os textos como parte do Livro de Mórmon, estabelecendo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias,
uma denominação com mais de 15 milhões de seguidores hoje. Muitas religiões do mundo foram fundadas com a ajuda de anjos. Seja na representação cristã, na muçulmana ou na budista, a opinião geral é que as aparições são uma maneira dos deuses intervirem na Terra junto aos humanos. Os anjos, quando aparecem em lendas religiosas e mitos, geralmente são mensageiros entre o reino dos deuses e o reino humano. Por toda a Bíblia, há histórias de anjos e demônios aparecendo para a humanidade. De fato, São Paulo manda que você preste atenção com quem conversa, porque às vezes você conversa com anjos sem saber. A Bíblia é muito clara. O anjo pode tomar forma humana e aparecer como ser humano. Mas teóricos dos antigos astronautas sugerem que às vezes essas visões celestes e aparições podem não ser de anjos mandados por um Deus onisciente. E curiosamente o suposto anjo que levou Joseph Smith aos textos sagrados, que se tornariam o Livro de Mormon, não professava sua origem celeste, mas dizia ser de outra parte do universo. Agora, Moroni não disse que era um anjo. Ele disse que tinha vivido na Terra por um longo tempo, mas que estava vindo da constelação das Pleiades. E disse que havia muitos outros como ele. Quando olhamos para o histórico do Livro do Mormon, vemos interessantes paralelos com o que pode ser um conto extraterrestre. O anjo Moroni, que apareceu a Joseph Smith, parece que foi mais do que o acaso. É bem possível que Joseph Smith tenha interagido com um tipo de extraterrestre. Os extraterrestres podem ter dado suas mensagens aos líderes do mundo e a profetas, evidentes e místicos para nos informar de que nós somos produto de um cruzamento de uma linhagem extraterrestre e que estamos em contato constante com seres não nascidos na Terra. E nós perdemos contato com essa história só porque nos recusamos a crer na verdade que está registrada nos livros de história e a ver o que está na nossa cara, mesmo depois dos encontros mais recentes da história moderna. Mas se um ser extraterrestre inspirou Joseph Smith a fundar a Igreja Mormon, foi para quê? O encontro de Joseph Smith acabou levando os Mormons a migrarem para o oeste e estabeleceram uma nova terra prometida em Utah, o que levou muitos a especular que alienígenas, mais uma vez, estavam dirigindo o curso da humanidade. Moroni disse a Joseph Smith que ele seria o profeta e que levaria seu povo até Nova Jerusalém. O mormonismo é um outro exemplo potencial da influência extraterrestre dirigindo o curso da humanidade e influenciando os resultados de eventos históricos aqui na Terra. Será que Joseph Smith, o fundador da religião Mormon, foi guiado por um ser extraterrestre? E se for assim, terá sido esse encontro alienígena outra tentativa de nos levar a uma era mais iluminada? É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente em nossa sociedade, mas queiram nos conduzir dos bastidores. E mesmo que tenham de nos empurrar para certas direções, devemos sentir que nós mesmos estamos fazendo as coisas, mesmo que esteja havendo condução extraterrestre. Eles continuam se comunicando com humanos através de sonhos ou visões ou outros meios de comunicação indireta, para nos orientar, mas para dar esta orientação sem interferir materialmente. Será possível que tenham se retirado de nossa realidade porque devemos nos modernizar? Pode ser que o propósito seja nos dar a oportunidade de segui-los, sem sermos forçados. Porque se fôssemos forçados, simplesmente os veneraríamos como deuses e não aprenderíamos nada. Mas fazendo tudo nós mesmos, fazemos nosso caminho. De fato, fazemos nossa experiência ascensional e nos tornamos mais como eles no processo.
Será que a vida na Terra vem sendo influenciada por encontros alienígenas há milhares de anos? Será que as visões divinas, os sonhos proféticos e as aparições de OVNIs são sinais de que somos manipulados por uma raça mais avançada? Será que esses encontros não são para que eles nos conheçam, mas para que nós conheçamos a eles? E se for assim, para onde estariam nos conduzindo? Talvez estejamos nos aproximando de nosso destino final. E chegando lá, voltemos a ser reunidos a nossos ancestrais alienígenas. De repente vimos que a personalidade deles mudou totalmente. Antes de comer o fruto proibido, Adão e Eva não tinham pecado. Isso significa que a única lei que Deus deu a eles tinham obedecido. Então Satanás decidiu que se ele conseguisse fazê-los desobedecer aquela única lei, o pecado entraria na humanidade. E quando Adão comeu, toda a humanidade, a partir daquele momento, passou a ser egoísta, orgulhosa e, geneticamente, passou a ter a capacidade e, na verdade, o desejo de se rebelar contra a autoridade. As pessoas se focam na história do Jardim do Éden, da Bíblia, como se ela fosse única. Olhe ao redor do mundo. Eva no jardim. Sabe, nós temos a imagem da cena de um belo jardim, com Adão e Eva em sua inocência, somente apreciando a Deus e um ao outro, nessa bela criação. E, de repente, entra Satanás na forma de uma serpente. E ele encontra Eva próxima a uma coisa, a uma lei que Deus deu à humanidade. De acordo com o livro do Gênesis, Deus colocou duas árvores no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento. E proibiu Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento. Satanás convenceu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva convenceu Adão a fazer isso, e de repente a Bíblia fala sobre uma raça de répteis, os serafins. Eles são mencionados no livro de Isaías. Alguns interpretam como seres de fogo, mas o entendimento correto é réptil. Nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis. Alguns são bons, outros ruins. Será que o fato dos répteis parecerem e terem um aspecto hostil significa que eles querem nos dominar ou então nos exterminar? Eu não sei. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. Os textos religiosos falam sobre seres reptilianos cuja existência está inexoravelmente ligada à existência na Terra e da humanidade. Então, por exemplo, na Bíblia, no livro de Gênesis, há uma história sobre a serpente que tenta Eva, a primeira mulher, oferecendo-lhe o fruto proibido da árvore do conhecimento. Eva cai na conversa da serpente e come a maçã, mudando para sempre a história da humanidade, resultando na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Uma das grandes histórias bíblicas é sobre Adão e Eva. E você verá histórias parecidas com temas parecidos. Ela parece estar falando da criação do homem, Adão e Eva. Eu proponho, a partir das minhas pesquisas, que a história não está falando disso, está falando do ponto em que a genética humana sofreu uma alteração e uma manipulação genética. E o ser humano se tornou, naquele momento, ele próprio, um híbrido, que sofreram uma grande infusão, eu diria, que eu chamo de genética de Arconte, simbolicamente a serpente do Jardim do Éden. É possível sustentar o argumento de que a criatura que abordou Eva no Jardim do Éden